Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Faltam 2 jogos para terminar o Brasileirão da Série A. O Brasileirão da Série B já acabou, já temos os rebaixados e já sabemos os 4 times que vão subir, né? 4 gigantes do futebol brasileiro estão retornando à Série A: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama. E essas 4 vagas serão ocupadas, mas para isso tem que 4 times atualmente na elite sair. 2, matematicamente, já estão ocupando os bancos na Série B, que é o Juventude e o Avaí. Mas ainda falta 2 vagas para a Série B. E ao término da 36ª rodada, um dos times que estava brigando para permanecer na Série A resolveu a sua vida, que foi o Coritiba. O Coritiba tinha um jogo em casa contra o Flamengo, mas um Flamengo que sinceramente, não é nenhuma história, não é nem mimimi, é só você pegar os casos. O Cruzeiro na Série B ganhou, foi campeão, depois danou a perder. Você perde a motivação. Palmeiras jogou contra o Cuiabá, fez um grande jogo, o goleiro lá pegou muito, mas não ganhou. A tendência é que desanime, porque não tem mais o que... O jogador precisa de um objetivo claro. Esse negócio do objetivo, vamos ter um objetivo de ser o segundo colocado. Vamos para um time que ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Pô, bicho, complicado. Não é fácil. Então, o Coritiba foi e ganhou do Flamengo de 1-0, um gol de pênalti. E diante dos resultados que aconteceram, o Coritiba vai para as últimas rodadas, para as 2 últimas, simplesmente para cumprir tabela e terminar o ano. Só que o Coritiba ainda é um ponto importante no Campeonato Brasileiro. Porque na última rodada, semana que vem, temos uma rodada na metade da semana e outra no final da semana, o Coritiba pega um dos times que a princípio estará brigando para permanecer na Série A. Por que a princípio? Porque dependendo do que aconteça na rodada do meio de semana, o jogo entre Cuiabá e Coritiba vai ser simplesmente um amistoso. Vai depender do que aconteça no meio de semana. Então, amigos, temos 2 vagas para a Série B e 3 times não querendo essa vaga: Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá. O último vídeo que eu fiz igual eram 4 times. Coritiba já se safou. E agora? Quem escapa? Desses 3 só vai escapar um. Então a pergunta é: quem escapa da degola da Série B? Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, que está muito preocupado, mandar um abraço aí para toda a galera lá do nosso WhatsApp, Resenha com Vozão, Resenha com Ceará. Mandar um abraço também para toda a galera, torcida do Dragão. E também um abraço para toda a torcida do Cuiabá, que estão acompanhando aí o canal Resenha com Magalhães.
Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Os três times que continuam aí brigando para não ser degolado e cair para a Série B. Ceará, que agora é o 18º, antes de terminar a rodada era o 17º. O Ceará é o 18º, com 34 pontos. O Atlético Goianiense é o 17º, também com 34 pontos. E o 16º, o Cuiabá, a 4 pontos dos dois, com 38 pontos. Não precisa fazer muita conta, né? A situação do Cuiabá em relação ao Atlético Goianiense e do Ceará é muito mais cômoda. Apesar que os jogos do Ceará são contra dois times que estão abaixo dele, Avaí e Juventude. Então vamos lá para uma continha aqui rápida. O Ceará, se ganhar as duas últimas, chega a 40 pontos. Então o Ceará tem que torcer para quê? Para que as duas últimas rodadas, o Atlético Goianiense perca as duas e o Cuiabá perca as duas. O Ceará tem que ganhar as duas, chegar aos 40 pontos, e torcer aí para que nos 6 pontos disputados, Cuiabá perca uma, empate uma, e o Atlético Goianiense que ganhe uma, mas perca outra. O Atlético Goianiense não pode fazer 6 pontos. Bom, o Atlético Goianiense não pode fazer 6 pontos. Então, se o Atlético Goianiense ganhar uma, empatar outra, faz 4 pontos. O Ceará ganhando as duas, ultrapassa. O Cuiabá não pode chegar aos 40 pontos, porque o Cuiabá tem 9 vitórias. O Ceará só vai conseguir chegar a 8. Então, se o Cuiabá chegar aos 40 pontos, com 2 empates, mesmo que o Ceará chegue aos 40 pontos, não vai conseguir passar o Cuiabá por causa do número de vitórias. O Ceará só teve 6 vitórias no campeonato inteiro. 6. Então a situação do Ceará é muito complicada. É difícil o Ceará fazer os 6 pontos. A torcida do Ceará não acredita que faça. Mas não é. Tu vai pegar o Avaí e o Juventude, que já estão rebaixados. Porém, eles vão jogar também, né? Sem responsabilidade nenhuma, sem tensão nenhuma. Tanto faz, tanto fez. Já caíram. Mas o Ceará tem condições de fazer os 6 pontos. Terminar o campeonato com 40. Só que não depende dele. Tem que torcer aí contra o Atlético Goianiense e torcer principalmente contra o Cuiabá. Então, qual é a condição do Ceará nesse momento? Fazer 6 pontos. Torcer que o Atlético Goianiense faça 4 nos 2 últimos jogos. E torcer que o Cuiabá só faça 1 ponto. Perca um jogo e empate o outro. Simples assim. É impossível? Não. A gente está falando de futebol. Impossível não é. Impossível não é. Mas, se o Cuiabá vencer a sua partida, acabou. Tanto para o Atlético Goianiense quanto para o Ceará. Então o Ceará não tem mais o que fazer, a não ser ganhar as 2 partidas. Ganhou as 2 partidas, aí é torcer para que os astros, né, façam resultados que deixem o Ceará na Série A. Mas, meu amigo torcedor do Vozão, na qual tenho muita simpatia, a gente tem
um canal direto com muitos torcedores do Ceará pelo nosso WhatsApp. Os últimos 5 jogos, o Ceará perdeu 4, empatou 1. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Dá uma olhada aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Caraca, a última vitória do Ceará foi em setembro, dia 10 de setembro. Contra o Santos, 2-1. Depois perdeu para o São Paulo, perdeu para o Coritiba, perdeu para o América Mineiro, empatou com o Goiás, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Atlético Goianiense. O Ceará contra os 2 adversários diretos, Atlético Goianiense e Cuiabá, o Ceará empatou um e perdeu a outra. Perdeu para o Internacional, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Corinthians. Amigo torcedor do Ceará, é complicado falar isso, mas a campanha do Ceará é de rebaixamento. O Ceará tem 16 empates. O Botafogo, ano passado, quando caiu, ano retrasado, quando caiu também por causa disso, pela quantidade de empate. O Ceará só fez 30 gols no campeonato. Vamos lá. Eu nem queria falar isso, porque é complicado. Mas se eu não tiver enganado, o arquirrival do Ceará, só no segundo turno, eu acho que fez mais pontos que o Ceará. Ou fez o mesmo número de pontos. Porra, assim. Cara. Ou chegou muito próximo. Não tá tudo perdido pro Vozão. Acho que tá muito difícil, irmão. Esperança é a última que morre. Mas, cara, difícil. Muito difícil. O Ceará tem que ganhar e torcer contra os outros. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Também não vem fazendo lá grande coisa. Ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Eu disse aqui algumas rodadas atrás que psicologicamente o time do Atlético Goianiense estava mais preparado do que os outros. Estava mais preparado do que os outros. Sentiu uma força do Atlético Goianiense maior. Mas essa força também não vai adiantar. O Atlético Goianiense tem jogador com muita qualidade técnica, o Wellington Rato, muita qualidade técnica, dificilmente vai ficar. O Atlético Goianiense tem alguns jogadores de qualidade. Vem aí, nos 2 últimos anos, o Atlético Goianiense fazendo um trabalho legal, Sul-Americana, ganhando, chegando longe. Mas esqueceu, a impressão que o Deck deixou demais o Campeonato Brasileiro. Fortaleza passou por isso, mas o Fortaleza ainda conseguiu reagir. O Atlético Goianiense não conseguiu reagir. O Atlético Goianiense está aqui. O Atlético Goianiense empatou o último jogo com Fortaleza, perdeu para o Santos em casa, perdeu para o São Paulo, ganhou do Ceará, empatou com o Juventude, empatou com o Palmeiras, e lá atrás tinha ganho, no início de outubro, tinha ganho do Fluminense.
mostrou uma certa reação o Atlético Goianiense, mas de repente uma reação tardia. Os últimos 2 jogos do Atlético Goianiense é contra o Atlético Paranaense em casa. Atlético Paranaense esse que hoje está ali numa 6ª colocação, ainda numa fase de grupo de Libertadores, mas pode perder essa vaga e cair para pré-Libertadores se o Atlético Mineiro ganhar seu jogo contra o Botafogo. Então o Atlético Paranaense vai nesse jogo com sangue nos olhos para vencer. E depois pega o América Mineiro fora de casa. Também o América Mineiro, que está ali na 7ª colocação, hoje está na pré-Libertadores. E esse último jogo pode ser o jogo que vai definir o América Mineiro na Libertadores. Então o Atlético Goianiense tem 2 jogos muito mais difíceis, ou difícil, né? Melhor dizendo, para não matar o português. Coitado do Aurélio, deve ter se mexido na cova. 2 jogos mais difíceis do que o do Ceará. O jogo do Atlético Goianiense é complicadíssimo. E o Atlético Goianiense, exatamente igual. O Atlético Goianiense tem que ganhar as 2. O Atlético Goianiense tem que ganhar as 2 e torcer para que o Cuiabá de repente empate as 2. Nesse caso, o Cuiabá, se empatar as 2, chegar a 40 pontos, e o Atlético Goianiense ganhar as 2, o Atlético Goianiense fica com o mesmo número de pontos do Cuiabá, porém passa o Cuiabá, porque o Atlético Goianiense vai ficar com 10 vitórias e o Cuiabá com 9. Então a situação do Atlético Goianiense é um pouquinho menos complicada do que a do Ceará. Porém, tem 2 jogos muito mais difíceis do que o do Ceará. Então é muito mais provável o Ceará fazer 6 pontos do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pode conseguir fazer 6 pontos? Pode, se está dentro do futebol. Mas que é muito mais difícil o Atlético Goianiense fazer esses 6 pontos. Não tem muito o que fazer o Dragão. É partir para dentro, tentar ganhar do Atlético Paranaense, tentar ganhar do América Mineiro e secar o Cuiabá. Para que o Cuiabá empate as 2. Ou perca as 2. Se perder, melhor ainda. Mas pelo menos empate. Se empatou as 2, o Atlético Goianiense ganhar as 2, o Atlético Goianiense se safa, independente do que acontecer com o Ceará. Mas também não é muito fácil. Justamente pelos adversários que o Atlético Goianiense vai pegar, que são 2 adversários que estão brigando por vaga em Libertadores. E está próxima essa vaga para os 2. Então, os caras estão com a faca entre os dentes para querer essas vagas. O América Mineiro, na última rodada, meteu 4 no Bragantino, fora de casa. O Atlético Paranaense até perdeu para o Internacional, mas tem um bom time. Então, cara, a situação do Atlético Goianiense também é muito complicada. Quando você não depende só de você, é tudo muito complicado. É tudo muito complicado. Mas, ainda dá? Ainda dá. Tem que ganhar as 2 e torcer contra o Cuiabá. O Cuiabá não pode ganhar nenhuma das 2. Você ganhou, acabou. Então vamos agora para o que está com a situação menos complicada. Cuiabá está com 38 pontos. Está 4 pontos à frente do Atlético Goianiense, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Quais são as possibilidades do Cuiabá? São enormes. Né? São enormes. O Cuiabá pode se safar na próxima rodada? Sim. Pode. O que o Cuiabá tem que fazer para se safar na próxima rodada? Vencer a partida. Se o Cuiabá na próxima rodada ganhou, acabou. Tem outra possibilidade? Tem. Atlético Goianiense e Ceará não ganharem. Se o Atlético Goianiense e Ceará perder ou empatar seus jogos,
Acabou também. Vamos lá. Pior dos cenários para a próxima rodada. Cuiabá perde, fica com 38 pontos. Ceará empata, vai a 35. Atlético Goianiense empata, vai a 35. Vai ficar uma diferença de 3 pontos. Na próxima rodada, vamos lá, 35 pontos. Na próxima rodada, se o Cuiabá perde também, o Cuiabá ganha, o Atlético Goianiense ganha, vai a 9 vitórias, fica com os mesmos 38 pontos do Cuiabá. Mas o saldo de gols do Atlético Goianiense é menos 18. O Atlético Goianiense em 2 jogos vai ter que tirar uma diferença de 10 gols. De 10 não, de 10 gols. Ali 9, 9 dá 18, mas de 10 gols para ter um saldo melhor do que o do Cuiabá. Bom, cara. Se o Cuiabá perder, Atlético Goianiense empatar e Ceará empatar, cara, matematicamente ainda não vai estar, porque por causa do saldo de gols. Vai ser impossível o Atlético Goianiense tirar esse saldo de gols. Impossível o Atlético Goianiense tirar esse saldo de gols. Então, se na próxima rodada o Cuiabá perde, o Atlético Goianiense empata e o Ceará empata, bom, pode comemorar. Porque na última rodada pode até perder. Vai ser mais ou menos a mesma situação que aconteceu com o Bahia na Série B. Podia até perder, mas o Sport ia ter que golear para tirar a diferença. Então, é mais ou menos por aí. Pro Cuiabá, cara, basta uma vitória. Ou basta que o Atlético Goianiense e o Ceará percam. Ou que os dois empatem. Se os dois empatarem, a vaga do Cuiabá é praticamente certa. O Cuiabá tem todas as chances de permanecer na Série A. Isso é só olhar para os números. O Cuiabá tem 2 jogos, igual a todo mundo. Pega o Atlético Mineiro fora de casa. Bom, pega o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro brigando pela Libertadores, é sempre muito complicado. Então é um jogo muito difícil para o Cuiabá. Pode acontecer do Cuiabá perder? Pode. A gente está falando do Atlético Mineiro, que não vem fazendo um grande campeonato, mas tem um time qualificado e jogando em casa vai pressionar para tentar ganhar. E o último jogo do Cuiabá é em casa contra o Coritiba. Coritiba, que não corre mais risco nenhum. Já está em ritmo de festa. Ritmo de férias. Então, fazendo os cálculos rápidos. Quantos pontos dá para o Cuiabá fazer? Bom, ele empatou com o Palmeiras. Espetacular, é o que eu falei. Se empatasse com o Palmeiras, seria ótimo. Contar com a derrota do Cuiabá perante o Atlético Mineiro é alguma vergonha? Não. Mas jogando em casa contra o Coritiba, o Cuiabá tem todas as probabilidades de fazer os pontos que ele precisa, que seria os 3 pontos. Então, o Cuiabá tem um leque de opções para permanecer na Série A. Pode ser por conta própria, pode ser por ajuda dos 2 adversários que estão atrás. Vai ser fácil o Atlético Goianiense ganhar do Atlético Paranaense? Não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Ceará tem um jogo em casa, se não estiver enganado. Não, é fora de casa, contra o Avaí. O Ceará pode ganhar do Avaí? Pode. Mas não pode acontecer um empate? Não pode acontecer do Atlético Goianiense perder para o Atlético Paranaense e o Avaí empatar com o Avaí?
o Ceará empatar com o Avaí. Se isso acontecer, o Atlético Goianiense perder, continua com 34 pontos. Aí o Atlético Goianiense já está fora. E o Ceará empatar com o Avaí, vai a 35 pontos. Vai ficar faltando uma rodada. Ele só tem 6 vitórias. Aí ele vai ficar com 35 pontos, podendo chegar a 38. Ou seja, amigo torcedor do Cuiabá, tem um leque. Se o Atlético Goianiense perder e o Ceará empatar, o Cuiabá pode perder as duas, que vai estar salvo da degola. Então, Cuiabá só depende dele e ainda pode contar com a ajuda aí da ineficiência de Atlético Goianiense e Ceará. Óbvio, se eu tivesse que falar, Magalhães, quem é que se salva da degola? Óbvio que eu ia falar o Cuiabá. Óbvio. E vou dizer mais. Cara, o Cuiabá vai ter que vacilar muito pro Cuiabá cair. Vai ter que vacilar demais para cair. Demais. Mas futebol, a gente já viu acontecer de tudo, né? A arbitragem tá aí para mudar resultado, né? Então, melhor a gente esperar. Cuiabá tem a faca, o queijo, a goiabada, tem tudo na mão. Ainda tem a dos outros do lado que ele também pode pegar. Falta isso pro Cuiabá. Isso pro Cuiabá. Então tá aí a minha análise. Quem se salva da degola? Nesse momento, porra, não tem como não falar. Quem se salva da degola é o Cuiabá. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!